O mês de maio, nós os batistas separamos, e talvez outras denominações, para celebrar o mês da família. E a nossa programação consiste exatamente no fechamento do mês da família com uma palavra que tem o objetivo de fortalecer-nos num tempo tão difícil da preservação da família, num tempo tão difícil e tão equivocado na formação da família. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e estar entendendo de Deus hoje pela manhã sobre os fundamentos da família segundo o propósito do seu Criador. Então, nós vamos estar baseando-nos no texto de Mateus capítulo 7, de 24 até o versículo 27. Deus Todo-Poderoso, nós abrimos a Tua Palavra, temos consciência da nossa limitação de alcançar as profundidades da Sua riqueza espiritual. Mas sabemos e cremos que o Teu Espírito Santo é quem nos ilumina para este entendimento. E por isso eu oro juntamente com os meus irmãos, para que Ele se faça atuante em nossas vidas, e nós tenhamos o perfeito entendimento desta palavra, desse propósito do Senhor através dela, para cada um de nós. Que o Senhor me abençoe, para que a minha voz seja meramente o instrumento que o Senhor vai usar para falar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Todo aquele, pois, versículo 24, lá na sua casa, que participa conosco pela internet, tome a sua Bíblia, participe do culto, não seja o assistente do culto, seja um participante. Abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta e confira tudo aquilo que o pregador vai estar falando, para que você constate que não é palavra dele, mas de Deus. Verso 24, capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Verso 28 e 29 também. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por favor, assentem-se. Nós vamos então pela manhã, hoje, estarmos aqui falando sobre os fundamentos da família. Mas antes, faz-se necessário falar sobre o contexto dessa porção que nós lemos da palavra de Deus. Ela é exatamente a conclusão do grande sermão de Jesus, denominado como Sermão do Monte, onde ele fala sobre todas as mais fundamentais situações da vida humana, dando sempre a sua orientação. Então, esse texto, como todo texto bíblico, ele oferece diversas vertentes. Então, numa interpretação mais literal, nós temos aqui
quando nós lemos que o sábio construtor edifica a sua casa, Jesus também tinha ali aquela intenção de falar sobre a vida espiritual que cada um de nós construímos. Se nós a construímos firmado na rocha, que é Jesus, ou se nós a construímos numa base aonde não ofereça uma estabilidade sustentável para resistir às intempéries da vida de todos nós, da vida espiritual. Mas nesse momento, nós também podemos aplicar essa palavra com referência às nossas famílias. E esse é o intento, o objetivo para o qual Deus me chamou para fazê-lo nesta manhã. Então vamos olhar para essa palavra, não meramente, ou seja, não somente como a construção da nossa vida espiritual, mas a construção da vida espiritual da nossa família, em que a nossa família, a nossa casa, há de estar fundamentada. Então, essa é a direção que eu quero dar a essa palavra, juntamente com os irmãos. Sabemos nós que a família, ela é uma instituição divina. Deus instituiu a família. E a família, se nós podemos assim dizer, seria a menina dos olhos de Deus. Porque Deus foi construindo, foi criando cada elemento da natureza. Tudo que nós vemos no mundo foi criado pela palavra de Deus. Você lê o livro de Gênesis e diz lá que Deus criou o céu, a terra, fez com que houvesse separação entre a terra e as águas, formou as nuvens e formou as estrelas. Tudo Deus falava e as coisas passavam a existir. E a cada coisa, Deus acabou de criar essas coisas, digamos, materiais e até mesmo os animais de almas viventes, e ele dizia: eis que tudo é bom. Mas ao final ele criou o homem e o dotou não somente de uma alma vivente, mas de um espírito já vocacionado para se relacionar com ele, porque lhe deu inteligência, lhe deu capacidade de decisão, ou seja, nos tornou racionais. Mas Deus olhou para o homem e observou que faltava um complemento para o homem. E disse lá na palavra, na sua palavra: eis que não será bom que o homem permaneça só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea, ou seja, far-lhe-ei um outro ser racional que complemente plenamente a vida do homem. E a partir do momento que ele criou a você, irmã querida, mulheres, aí mudou exatamente o conceito de Deus, ou seja, ampliou. Nós diríamos aí, como pessoas que conhecemos um pouco sobre uma certificação de qualidade, aquele momento foi o selo de aprovação final de Deus para toda a sua criação, porque ele acrescentou ao bom que era antes o muito. Eis que tudo é muito bom. Por isso a família foi constituída ali, Adão e Eva, como um complemento da criação. Então ela é exatamente uma parte de tamanha importância para o coração de Deus, a família. E por ser, ou por ter essa importância para Deus, é a instituição na qual o arqui-inimigo de Deus mais investe contra ela, que é exatamente o diabo, que vive a atacar as famílias, porque ele sabe, meus irmãos, que a família
quando é levada a uma queda, a uma destruição, ela traz, por isso, grandes transtornos, não somente para a sua clã, mas para a própria sociedade em que ela compõe. Todos nós temos consciência das consequências gravíssimas que é a queda de uma família, que é a desunião de uma família, que é uma família constituída inicialmente fora dos padrões do Criador. Ela só traz transtornos. Ela provoca transtorno na sociedade, ela provoca transtorno na própria igreja, e, enfim, em todos os lugares, as causas dos grandes males são as quedas das famílias. Por isso o inimigo tem investido tão fortemente para fazer com que essa queda ocorra. Sabedores disso, nós como igreja, como povo de Deus, com a missão que temos de proclamar a sua palavra, com o objetivo de edificar uns aos outros, nós precisamos sim, meus irmãos, lutarmos juntos para a preservação da família. A defesa da família precisa sair da voz da igreja ditada por Deus. Então a igreja não se pode calar diante disso, não somente com a sua voz, com a sua pregação, isso é fundamental. Outra vez, Samuel? Fica quietinho, você vai ouvir a palavra, você vai ficar bem, eu tenho certeza. Vamos orar por você? Senhor, aquieta, acalma o coração do Samuel. O que ele está sentindo, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoa para que ele aquiete-se, para que ele ouça a tua palavra. E ele seja um moço preparado para constituir uma família nos padrões de Deus. Tira toda a inquietação do seu corpo, alívio para coisas que ele sente, em nome de Jesus. Amém. Voltando aqui, meus irmãos, a nossa voz precisa ser para fortalecer a família. Porque se Deus não agir, a família vai cada vez mais sendo destruída, sendo considerada à parte. Então nós vamos nesta manhã estar aqui proclamando esta palavra, mostrando para nós e para aqueles que participam conosco, aqueles que haverão de ouvir essa mensagem, os fundamentos de Deus para a família. Nesta manhã vamos ver os fundamentos e logo mais nós vamos ver sobre sustentabilidade da família. Então, vamos juntos aqui. Os fundamentos divinos para a família se constituem, primeiro, a partir dos objetivos de seu instituidor. Qual foi o objetivo de Deus a instituir a família? A família patriarca, a família que seria a raiz de todas as famílias que hoje existem na Terra, que aproximadamente chega a 8 bilhões de pessoas, é isso mesmo? Me parece que é isso, a aproximação estatística aí da população mundial. Quais foram os objetivos de Deus? Primeiro, procriação da espécie. Deus criou homem e mulher para que eles pudessem procriar e ocupar todos os espaços do planeta Terra. É claro, os espaços habitáveis. Então esse foi o primeiro objetivo de Deus para a família, a procriação. Como é que anda o mundo hoje com referência a esta missão? Nós precisamos, sim, meus irmãos, dizer para o jovem, menino, menina, moço e moça, que Deus tem um objetivo para que eles se unam nos padrões de Deus, para formar uma descendência. É claro que muita gente vai contestar o que eu estou falando, mas o mundo já tem 8 bilhões de pessoas, como é que esse povo vai comer?
Eu tenho certeza absoluta que se todos trabalharem com dignidade, pode ter 10, 20, 30 milhões de pessoas, que não faltará alimento para as pessoas. Quem crê nisso, meus irmãos? Então, essa é uma política humana, é uma visão humana. A visão de Deus é que vocês, jovens, unam-se pelos sagrados laços do matrimônio e deixem a sua descendência. Crie a sua família. Então, esse é o objetivo primeiro de Deus para a família. Segundo objetivo, a complementação do elemento inicialmente criado para isso. Qual foi o primeiro elemento criado para que viesse no futuro a constituir uma descendência? Foi Adão. Os irmãos acertaram. Agora, Adão sozinho, ele não podia procriar. Então, por isso disse Deus, é preciso que haja, Adão, um elemento adequado a você, para que, através desse elemento, dessa união entre vocês, cumpra-se o primeiro objetivo. Vocês estão solitários no mundo. E há um mundo para ser habitado pela sua descendência. Criou Deus, pois, a mulher, e lhe deu o ventre apropriado, para ser a única espécie no universo capaz de gerar um descendente humano. Faz sentido, meus irmãos? Pois é, esse foi o segundo objetivo de Deus. Ele criou o homem primeiramente e depois criou a mulher. Terceiro objetivo, que essa união fosse de tal forma que ela se torne indissolúvel, que ela jamais se desfaça. Homem e mulher. A Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que por esta causa, ou seja, pela causa principal que Deus criou o homem e a mulher, os dois se ajuntariam ou se casariam, tornando-se uma só carne. O que significa isso? Que não há como separar. Quando nós colamos um no outro, quando nós somos colados pelas bênçãos de Deus um ao outro. Então, uma união indissolúvel. Esse foi o terceiro objetivo de o homem criar homem e mulher, e o homem se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E um quarto objetivo, que através dessa união, Deus estava ali chancelando ou aprovando a prática do sexo procriador. Então, é através do casamento, viu, moços e moças da sociedade atual, que se pode um moço e uma moça se relacionar sexualmente. Fora do casamento, não tem a aprovação de Deus. Não acredite na sociedade que está pregando para você que sexo é para prazer. Ele é para prazer, sim, mas para um objetivo maior, de através do sexo, haver uma descendência, uma geração. Os irmãos podem concordar com isso ou não? Exatamente. Então, precisamos ajudar nossos jovens, que são diuturnamente trabalhados, burilados malignamente para a prática do sexo fora do casamento. Isso é pecado. Isso não tem a aprovação de Deus. Isso forma não uma família, um ajuntamento de consequências graves para a sociedade. E você, moço e moça, que vai casar, me permita que talvez você não vai gostar do que eu vou falar. Você vai casar com o objetivo de ter um filho para ter a sua descendência.
Você não vai casar para comprar um cachorrinho e fazer dele o seu filho, como se fosse o seu filho. Como a gente tem escutado aí, gente pegando o cachorrinho, oh, mamãe, papai, beijando, lambendo. Desculpem, irmãos, eu não concordo com isso. Os animais precisam ser tratados com todo carinho, com todo zelo, mas no lugar deles, aonde Deus os criou, na sua natureza. É lá. Eu sei que os irmãos não concordam unanimemente com isso, mas nós estamos vendo aí malignamente Satanás usando as pessoas que têm preocupação hoje, obrigação de todo dia dar uma volta com o cachorrinho para fazer cocô, xixi nas ruas. E dificilmente você vê um pai e uma mãe com a mãozinha dada com seu filhinho passeando pela rua. Isso não está certo. Segundo o meu conceito e segundo o que eu entendo da palavra de Deus, que nós devemos criar nossos filhos aproveitando todos os tempos, seja na mesa, seja ao dormir, ao levantar, ao caminhar, para ensinar-lhes as coisas de Deus. Não é assim que diz a Bíblia, irmãos? Por isso eu creio assim. Bom, nós vamos ler agora alguns textos bíblicos que fundamentam tudo isso que eu acabo de falar para os irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não precisa abrir sua Bíblia se você não quiser. Se quiser abrir, pode fazê-lo, como eu também gosto de fazer. Gênesis 1, 27, aonde nos fala do início dos objetivos de Deus para o homem e sua mulher. Gênesis 1, 27 e 28 já está projetado. Criou, pois, o homem à sua imagem. E ele repete, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Não há discussão. A linguagem que estão tentando impor agora, para que alguém que Deus fez homem, não quer ser homem, mas também não quer ser tratado de homem, isso não é de Deus, é do diabo. Porque Deus definiu homem, macho, mulher, fêmea. Não há alteração disso. E não há cirurgia para isso. Isso é tudo engano. Isso tudo é indústria de ganhar dinheiro. Então está definido aqui, Deus criou homem e mulher, verso 27 que lemos, né? 28. E Deus o quê? Os abençoou. Para quê? Vamos juntos. E disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então esse é o objetivo de Deus para a família. Então essa história de que uma mulher vai casar com outra mulher, um homem casar com outro homem, isso é coisa de homem, não é de Deus. E não há procriação do mesmo sexo, ou relacionamento entre o mesmo sexo, se é que isso pode existir. Mas existe. Ou seja, os homens criam. E veja bem, após essa descendência, a grande responsabilidade que Deus deu a mim e a você, dizendo o seguinte, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus confiou a sua esplendorosa criação para o nosso gerenciamento. E ele disse que nós, para gerenciarmos, precisamos exercer domínio sobre os animais da terra. E não deixar que os animais da terra nos dominem, como nós estamos vendo aí. Pessoas podadas de sair da sua casa, porque não tem com quem deixar o seu cachorrinho de estimação. Sim, meus irmãos, tem aplicação aqui no texto. Só não entende quem não quer entender, ou quer entender a seu jeito.
às suas conveniências. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, 18, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, idônea aqui, se você olhar aqui no hebraico, ela tem interpretação de absolutamente adequada e necessária. Um homem sem a sua esposa é um homem meio partido. A não ser que um dia desse, ou eu ou a Nilda vai ficar viúvo. Aí é outra coisa. Por isso a Bíblia diz, até que a morte os separe. Mas fora disso, o homem precisa de uma auxiliadora, uma esposa que lhe seja adequada. O que é adequado? É aquilo que tão somente pode fazer o que ele não pode fazer sozinho. A concepção de um ser só pode acontecer no ventre de uma mulher. Versículo 24 e 25, só para fechar essa primeira parte. Por isso, veja bem a conclusão do texto. Por isso, ou seja, por tudo que lemos aqui para trás, os irmãos leram o capítulo todo, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Fala-nos aqui, em outra ocasião falaremos sobre isso, sobre a intimidade sem maldade, que o casamento nos padrões de Deus promove para o homem e a sua mulher. Nós somos despidos de pudor, não perder a vergonha na cara, mas nós não temos vergonha do corpo um do outro. Então, esses são os objetivos de Deus. E também eu quero focar aqui, porque eu falei para os irmãos que de Deus, através do casamento, é que vem a chancela, a aprovação de Deus para o sexo entre o homem e a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo número 9. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Paulo estava aqui no seu contexto, vamos ler um versículo apenas, dizendo aos crentes de Corinto que, pelo fato de Paulo crer que Jesus voltaria a qualquer momento, como nós cremos, nós devemos pregar a palavra como se Jesus voltasse hoje. Ou não, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora e o momento. Portanto, pode ser a última pregação que eu posso estar executando e vocês ouvindo. E Paulo cria nisso. Então, aquela igreja, ele se achava tão importante ali, a pregação da palavra, a priorização da palavra, que ele era um homem que se dedicou totalmente a pregar a palavra. Por isso era um celibatário, um homem que não teve tempo para se casar, porque a vida dele era pregar a palavra de Deus. Então, ele diz no verso número 9, aquela igreja: caso não se dominem, o que, meus irmãos? Se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que é viver abrasado? Meninos e meninas, e moços e homens e mulheres.
é exatamente a volúpia sexual, o desejo sexual que ambos os sexos têm, a necessidade. Mas para satisfazer essa necessidade, para que a sua carne não viva abrasado e você viva aí como um garanhão pelo mundo, ou às vezes se masturbando, então Paulo diz, é melhor que se casem. Então aqui, claramente nós entendemos que para o sexo entre homem e mulher, ele precisa estar fundamentado no casamento. Os irmãos acreditam, concordam com isso ou não, meus irmãos? Pois é. Então aqui está a chancela. E eu termino aqui a minha fala sobre o segundo fundamento para a família. Segundo, o Jonathan vai estar projetando. Os fundamentos divinos para a família se constituem pela construção das bases projetadas pelo seu Criador. Nós vimos aqui os objetivos de Deus, agora vamos ver como é que Deus diz para nós construirmos as bases projetadas para o seu Criador. Vamos voltar a Mateus capítulo 7, aonde tivemos origem a nossa fala, o versículo 24 e 25. Mateus 7, 24 a 25, com aplicação para a família. Tá certo, meus irmãos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê, irmãos? Sobre a rocha. Os engenheiros presentes, eu tenho aqui alguns, né? Sabem que uma edificação, ela precisa ser absolutamente cercada de fatores de segurança. E quanto mais sólido a sua base, mais forte apoio terá aquela construção. Estou errado aqui na minha ignorância em engenharia? Não. Estou certo. A Bíblia está certa, aliás, né? Então, a rocha aqui, que simboliza não as bases desse templo aqui, mas simboliza a rocha, quer dizer Jesus. Para que você, moço e moça, homem e mulher, construa uma família que resista a todos os intempéries do mundo e não caia, é preciso que você a construa sobre a rocha que é Jesus. E como é que você se torna um construtor fiel ao projeto? O texto responde para nós, verso 24. São aqueles que ouvem estas minhas palavras e as colocam em prática. Ouvidores da palavra, o mundo está cheio, mas colocadores daquilo que ouve nas práticas da sua vida, está escasso. Muito escasso. Inclusive nas igrejas frequentadas. Todos nós, irmãos, temos essas dificuldades, mas nós precisamos combater isso para que nós sejamos principalmente construtores sensatos, construtores que chama aqui prudentes, para que a nossa família, a nossa casa, resista o que descreve o verso 25. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, aquela que você construiu ao praticar a palavra que você ouviu de Deus. E caiu com ímpeto naquela casa, que não caiu, porque, vamos ler juntos, fora edificada sobre a rocha. Fora. Passado. Vocês precisam, para que vão fazer no futuro, construa essa rocha, para que lá na frente, quando as tempestades investir contra a sua família, contra o seu casamento, você sabe com que base você construiu ela. E você não tema, e você caminhe,
e você esteja firme de que ela não será destruída pelos poderes do maligno. E o verso 26 e 27 completa o contrário disto. As pessoas, homens e mulheres, que ouvem a palavra e não a colocam em prática, se tornam aqui, de uma forma, digamos, ilustrativa, um construtor insensato, não fiel ao projeto. Não fiel ao projeto. Me permita aqui a liberdade com os engenheiros presentes. Você sabe, você se dedica a horas e dias e anos de cálculos para fazer um projeto. E você vai ter confiança de colocar aquele projeto na mão de alguém que tem que construí-lo. Você não vai fazer isso com as suas mãos. Você precisa confiar nesse construtor. Assim é Deus conosco. Ele construiu o projeto família e o colocou nas mãos de cada um de nós. Se nós formos fiel ao projetista, nós construiremos uma casa inabalável. Agora, se formos infiéis ao projetista, olha o que diz o texto, verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, o quê? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e não rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela o quê, meus irmãos? Desabou. E qual foi a consequência? Grande a sua ruína. A destruição da família é uma ruína terrível. É uma ruína inesquecível, de consequências gravíssimas. Por isso nós estamos vendo tantos bebês, tantas crianças criadas sem uma paternidade plena, sem uma paternidade responsável, porque aquela vida foi construída, foi gerada de uma forma não orientada por Deus, através do sexo ilícito, através do sexo fora do casamento. E nós temos visto a tristeza disso. E as crianças hoje são crianças tristes, à procura de algo que alegre o seu coração. E o diabo, sabedor da carência dos pequenos, começou, já há muitos de todos os tempos, a criar coisas que aparentemente fazem as crianças felizes, mas que na verdade é uma armadilha para levá-los para mais longe de Deus. Eu não sou muito dado a isso, mas ontem até passei um vídeo que eu recebi, aonde as crianças estão inocentemente, cada uma com a letra na mão, e elas são lá orientadas para se posicionarem de forma que aquelas letras não dê o sentido da frase. Como se o S tinha que estar na frente e ele está atrás. Tipo isso aí. E lá naquela mensagem, juntando todas aquelas letras no seu lugar lá, está insinuando a adoração a Satanás. Sabe quem lançou isso? O Walt Disney. Aonde nós vemos o Walt Disney, nós vemos como diversão para as crianças. E as crianças que não têm o papai e a mamãe para passear com ela pelas ruas, para ensinar os caminhos de Deus, para criá-las na admoestação do Senhor, nós compramos o celular, entregamos para ela e abaixamos os aplicativos aonde tem desenhos que nós não verificamos.
estamos injetando, permitindo que Satanás faça a cabeça dos nossos filhos para se ausentarem cada vez mais de Deus. Então essa é a grande ruína de se construir um lar de forma imprudente. Eu terminei aqui, irmãos. Vamos à conclusão, Jonathan? Vimos por que a família será sempre atacada pelo inimigo. Não foi isso mesmo, irmãos? Porque ela é a obra de Deus. Ela é o coração de Deus. E o arqui-inimigo de Deus vai estar sempre atacando. Número 2. Vimos por que a família será sempre atacada, ou seja, vimos os fundamentos sobre os quais ela deve ser edificada. Homem, mulher, rocha. Terceiro, vimos que essa construção é de responsabilidade de quem, meus irmãos? O homem e sua mulher. Você lê os textos bíblicos que falam sobre isso, ele vai dizer sobre o homem e sua mulher, no singular, exclusivo. Eu tenho uma mulher maravilhosa há 52 anos e eu nunca queria me separar dela, porque ela é maravilhosa para mim e eu preciso ser mais para ela. Mas um dia Deus vai nos separar, mas graças a Deus que certamente estaremos juntos na glória. Não como marido e mulher, mas como anjos, não é assim que diz a Bíblia, irmãos? É. E essa construção é responsabilidade sua. Viu, moços e moças da atualidade? É vocês que têm a responsabilidade de ser ensinado pelo papai e a mamãe como construir a sua futura família nos padrões do Criador. E você ser feliz, feliz, feliz. E proporcionar felicidade à sua descendência. Isso é um fato que acontece. O papai e a mamãe feliz se amando. O filho está feliz por isso. Vocês acreditam nisso, irmãos? Sim, com certeza. E, em último lugar, como estamos no cumprimento dessa missão? Eu queria convidar a cada um de vocês, a mim. Como estamos no cumprimento dessa missão de construir uma família na rocha? Está fácil? Não. Nunca foi e nunca será. Então, diante dessa dificuldade universal, eu acho que nós precisamos orar por nós neste momento. Porque a luta é ferrenha, é grande. Os irmãos que concordam que precisam orar para que Deus te fortaleça na sua descendência, no seu casamento, numa família que seja exemplo para a sociedade, que seja um aditivo de bem à sociedade. Eu vou convidá-los a orar, que você fique em pé onde você estiver, e vamos nos entregar nas mãos de Deus para esta oração. Os irmãos que já não têm mais suas esposas e esposos, mas você tem uma descendência, e eles precisam de você, mesmo talvez com a idade avançada, você é importante para eles. Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, mas que colocou no universo seres à sua imagem e semelhança, adequados para constituir uma família. Aqui nós estamos, Deus, nos colocando nas mãos do Senhor, te pedindo e te suplicando por cada família aqui representada, para que o Senhor nos fortaleça
na tua palavra, pelo teu Espírito Santo, para que nós não abramos mão de lutar pelas nossas famílias, que nós não abramos mãos de lutar para ajudar nossos jovens a ter a consciência do que é construir uma família como uma construção sensata, na rocha que é Cristo Jesus. Livra, Senhor, nossos jovens das induções malignas deste mundo e coloca-os, Deus, no teu caminho. Nos abençoa para que sejamos cada vez mais coesos, unidos pelo Senhor, que nossas casas tenham, exalem o perfume de Cristo e que a tua palavra seja a nossa lei, em nome de Jesus. Amém.